No ar, mais um Pega a Visão. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui com mais um podcast Pega a Visão. Hoje com um tema muito especial sobre a campanha de Olho nos Olhinhos que aconteceu há 2 semanas. Eu e o Eduardo estamos aqui para contar um pouquinho mais sobre nossas experiências. Mas primeiro, vou me apresentar. Meu nome é Luiz Gabriel Lano, eu sou o host de vocês hoje. Eu faço parte aqui da diretoria de cursos e congressos. E esse ao meu lado, que vai apresentar o podcast comigo, é o Eduardo Almeida, que é diretor do curso de congresso, grande amigo meu. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Valeu, Luiz. Obrigado, pelo convite. Vamos falar dessa ação que é bem especial para gente, para a Blau, né? Como o Luiz falou, é uma ação social voltada ao retinoblastoma, né? E que a Blau está junto desde o começo. É o 3º ano da ação. Ela serve para a gente divulgar informações sobre o retinoblastoma. Ela iniciou porque o Thiago Leifert e sua esposa, né, são bem famosos, tiveram uma filha diagnosticada com retinoblastoma, e a partir disso eles sentiram a necessidade de explanar essas informações. Afinal, um diagnóstico prévio da doença favorece um bom prognóstico, né? Então, por isso a importância. Ah, É uma ação nacional, ou seja, acontece em várias cidades do Brasil no mesmo dia. Foi há 2 semanas atrás, né, como o Luiz comentou, mas o mês inteiro de setembro ele é algo voltado para essa ação. Ano passado, inclusive, a gente teve um jogo de futebol, né, que entraram com as camisetas da ação. Eu não lembro qual que era o time, o Luiz sabe, a gente conversou sobre isso uma vez. E foi o Palmeiras, infelizmente. Mas não, felizmente que não fizeram apoio à ação, mas infelizmente que era o Palmeiras. Sem clubismo, né, Luiz? Jamais, imagina. Então, pessoal, a ação, então, a gente tenta divulgar essas informações. A gente vai em locais públicos, como a maioria dos lugares são shoppings, como na minha cidade, eu sou de Curitiba. Só que na cidade do Luiz, no caso dele, é um pouquinho diferente. Eles foram em um parque e por isso que eu quero que ele fale pra gente como que foi, porque eu achei muito legal. Cara, então, é um prazer, na verdade, estar falando aqui um pouquinho mais sobre retinoblastoma. Retinoblastoma, ele é um câncer ocular muito importante. Ele ficou conhecido nesses últimos anos por causa do Thiago Leifert, inclusive a gente mexe com a acadêmica, eu participo da minha, pelo menos tem uns 4 anos. É legal ver o interesse dos acadêmicos que vão rodando na liga, como vem crescendo nesses últimos anos, desde que a campanha surgiu e desde que a Blau começou a se integrar também na campanha, que foi desde o primeiro ano. Aqui em Campo Grande, a gente optou por fazer no parque por um motivo estratégico. O parque que a gente fez chama Parque das Nações Indígenas. É um parque que ele fica no coração da cidade. Então, assim, sábado de manhã, o pessoal tem muito hábito de fazer atividade física, de levar as crianças também. E sábado de manhã, que você tá meio preguiçoso, você tá meio sem ideia do que fazer, fala assim, vou levar as crianças no parque, né? E então, para o nosso público-alvo, foi excelente. A gente ainda contou com muita ajuda para conseguir tornar essa ação possível. Lógico, a gente teve apoio científico do CBO, a gente teve apoio da própria Blau também, mas a gente teve apoio também de algumas empresas locais que tiveram interesse em patrocinar a ação. Então a gente conseguiu doação das camisetas, a gente conseguiu doação de algumas outras coisas para a gente conseguir distribuir. A gente teve apoio da Associação dos Oftalmologistas aqui do Mato Grosso do Sul, que isso foi muito importante para a gente, porque o respaldo científico que a gente teve para conseguir falar melhor para a população foi muito maior. E a gente também teve apoio, a Liga de Oftalmologia fez associação com a Liga de Oncologia Pediátrica aqui da nossa faculdade, e a gente conseguiu um número maior de pessoas para conseguir ir distribuindo os panfletos e ir falando e pregando a palavra do retinoblastoma no parque. A gente dividiu em grupos de 3 e a gente espalhou pelo parque para a gente conseguir atingir o maior número de pessoas possível. O público-alvo que a gente teve, na verdade, era principalmente um pai que estava acompanhado de criança, mas a gente também associou algumas outras pessoas também
que, apesar de estarem sozinhas no parque, sempre tem algum conhecido alguma conhecida que está grávida ou algum conhecido que está com um filho pequeno. Então a gente explicou a importância do exame oftalmológico do primeiro ano e como que é feito esse rastreio do retinoblastoma. Que quanto antes diagnosticado, melhor. Então, acho que faltou um detalhe só da atuação, Luiz, que você tinha comentado antes para mim, que é a parte um pouco mais engraçada, que por ser muito quente, Campo Grande, muito sol, teve uma surpresa para você. Ah, é verdade, que eu tive insolação enquanto eu estava fazendo assim. É porque é o seguinte, Fez Campo parte. Grande quem nunca veio aqui, é uma cidade que é extremamente quente. É uma cidade que, pô, agora que tá fazendo principalmente é uma época de seca aqui entre agosto e outubro, faz uma média aí de 35, 36 graus e sem umidade, é só calor no lombo. Então a gente ficou das 7 até as 11 da manhã só distribuindo panfleto e sem passar protetor solar, aí eu me lasquei legal no dia. Tava dando o sangue, a vida pela ação. Cara, É isso aí. literalmente sangue, suor, a gente panfletou pra todo mundo, pra capivara que tinha no parque. Mas assim que é bom. É legal também a gente se divertir enquanto a gente faz isso, né? No nosso caso, aqui em Curitiba, a gente esse ano a gente mudou o shopping, foi alterado, né? Nos anos anteriores, a ação ocorreu em um shopping mais central na cidade, e esse ano foi um shopping um pouco mais afastado, mas que também é bem frequentado, com bastante gente. E daí a gente ficou o dia inteiro lá. A gente iniciou às 10 da manhã e iria até o final do dia. Tem uma escala que é feita, programada no início, na verdade não é no início do dia, algum tempo antes, no qual você coloca o teu nome lá como acadêmico, eu quero ser voluntário nesse horário. Então você vai lá. E daí a gente fica o dia inteiro. São acadêmicos não só da Liga de Oftalmologia, como também da Liga de Pediatria ou de Oncologia, e daí também vão preceptores dessas respectivas áreas, né? Então, por exemplo, esse ano tinha um doutor, dois de oncologia lá com a gente, que daí a gente fica conversando e fica trocando figurinha, bem interessante essa troca de informação. Como a gente foi em um shopping, e no meu caso, eu fui às 10 da manhã, num sábado, né? Eu tinha compromisso, então não poderia ficar muito mais, eu fiquei das 10 da manhã até meio-dia, a gente não encontrou tanta gente como os outros participantes nos relataram. Mas mesmo assim, a gente saía caminhar no shopping cheio de bexiga, com a logo da ação, com a camiseta, uniformizado, giz de cera, quadrinhos para as crianças pintarem, tudo bem lúdico para que chame a atenção das crianças, mas também dos pais, né? O público-alvo, como o Luiz comentou, são os pais, as famílias com crianças pequenas, afinal, o retinoblastoma ele é o câncer intraocular mais comum nas crianças, né? Ele é mais comum acontecer antes dos 5 anos, né? Mas a gente conversava com todo mundo que passava. Afinal, já era cedo, então difícil passar alguém. Quando passava, a gente já conversava, já divulgava as informações. Era legal que as crianças queriam as bexigas, então a gente já conversava com os pais, já conversava com a criança também, então era bem interessante. Claro, tinha sempre um profissional com a gente, né, ali na sede, digamos assim, da ação, que ficava em um local específico do shopping. Então, se precisasse de alguma informação a mais, a gente mandava para lá e o doutor poderia eventualmente tirar essas dúvidas. Mas a gente até estava conversando antes, eu e o Luiz aqui, sobre os diferentes tipos como a gente pode falar, de formas que essa ação pode acontecer, né? Então, dando um exemplo aqui, eu sei que teve alguns lugares que fizeram aulas sobre o tema para que os acadêmicos depois passassem essa informação de uma forma mais mastigada, o que eu achei muito legal também, né? Não sei, Luiz, o que você acha dessa questão?
acho fantástico, cara. Aqui a gente fez isso, inclusive. Aqui a gente juntou tanto a Liga de Oncologia Pediátrica quanto a Liga de Oftalmologia para ter uma aula só, que era foi uma oftalmologista formada em oftalmopediatria que viu alguns casos de retinoblastoma quando ela estava fazendo a residência dela. E ela pegou. Foi que mesmo que deu a aula pra gente no ano passado, ela deu uma adaptada na estrutura da aula dela. Mas assim, é uma aula extremamente didática, extremamente objetiva. Porque assim, qual é o objetivo dessa aula principalmente? A gente precisa aprender que a retinoblastoma, lógico. A gente precisa saber o fio do cabelo do não sei das quantas. Eu, por curiosidade, eu fui dar uma pesquisada na história do retinoblastoma. Eu descobri que o primeiro caso de hereditariedade do retinoblastoma foi relatado aqui no Brasil em 1896. Aqui no Brasil e no mundo, no caso. O primeiro caso do mundo foi relatado aqui no Brasil em 1896 por um médico chamado Hilário de Gouveia, que é um carioca, que ele tinha feito a enucleação do olho do paciente pelo retinoblastoma em 1972. Depois esse cara ficou bem, casou, teve um filho, o filho teve retinoblastoma, e é aí que ele foi fazer esse estudo. Mas o que a gente precisa saber objetivamente do retinoblastoma? O que é, como diagnostica, como que faz triagem e como que trata. Esses são os principais. O da triagem é, inclusive, o mais importante que a gente precisa saber. O que a gente precisa passar para a população. Então, o foco da aula foi principalmente nisso, como que a gente conseguiria abordar isso numa linguagem que ficasse fácil para a população entender. Lógico, aquele folhetim lá que eu descobri, inclusive, no dia da ação, que o pessoal está chamando aquilo lá de Bob Goods. Eu não fazia ideia que o nome era isso. Aquele negocinho que você pinta com giz de cera. Para mim, eu faço aquilo lá desde criança, não sabia que tinha esse nome. Mas para criança fica extremamente didático, porque assim, você tem o gatinho lá da campanha, que eu esqueci o nome dele agora. Flash. O Flash, isso. Você consegue pintar e do lado tem uma leitura rápida do que tem para fazer ali. Tem um QR Code, tem a tiarinha do gato também, tem de tudo um pouco. Então, assim, o material que o CBO preparou ficou muito bom mesmo. Inclusive, quem quiser ter informação adicional sobre o retinoblastoma, estudar melhor, no site do CBO tem a cartilha sobre o retinoblastoma, que é um documento que eu não lembro quantas páginas tem exatamente, mas está extremamente completo lá, como que faz diagnóstico, como que diagnostica a doença, como que você consegue fazer um rastreio em casa e com quanto tempo você precisa levar a sua criança ao oftalmologista, que é o mais importante no rastreio. E vocês aí, Dudu, vocês tiveram aula também? No nosso caso, a gente não teve. Houveram anos anteriores, no caso, um dos anos que a gente teve, sim, uma aula. Esse ano a gente não teve. No caso da minha liga, a gente estava muito ocupado, afinal, a gente teve o CBO agora há pouco, e muita gente, acabou que a gente não teve. Mas não acredito que tenha sido algo assim que prejudicial, né? Mas eu acho que é melhor ter uma aula. Mas, como o Luiz bem disse, acho que quem está nos escutando é acadêmico de medicina, como nós, ou simplesmente caiu aqui de paraquedas. Então, né? Mas é importante a gente saber falar para os pacientes sobre o que é o retinoblastoma, o que pode acontecer e o que a gente pode fazer para esse rastreio. Eu acredito que a gente passando isso, a gente fez o nosso papel. Deixa eu ativar a vontade dos acadêmicos de medicina que estão ouvindo a gente de querer correr atrás mais do assunto da retinoblastoma. Cai na prova de residência, viu, gente? Tá caindo bem, inclusive, tema de retinoblastoma nas provas de residência, porque é um tema que ele fica muito em alta. O legal, inclusive, de ter uma figura central da ação, como é o Thiago Leifert, que é uma figura extremamente conhecida ao redor do Brasil, facilita muito a propagação da campanha. Porque assim, você fala para qualquer pessoa, fala, você sabe o que é retinoblastoma? Não sei. Fala, doença daquela filha do Thiago Leifert. Ah, tá, pô, tá, sei o que é. Tá, me explica melhor o que é. Então, para a pessoa conseguir fazer uma associação na cabeça dela, é muito melhor ter uma figura.
É extremamente importante o trabalho que o Thiago e a Dayana, que é a mulher dele, fazem com colaboração com o CBO para divulgar essa campanha. Muito importante. Então é isso, pessoal. Eu realmente espero que todos que nos escutaram tenham absorvido essas informações, tenham gostado dos nossos relatos e, melhor ainda, que tenham participado da ação. Se não, nós já convidamos vocês a participarem nas suas respectivas cidades. E, além disso, digo mais, ano passado nós conhecemos aqui em Curitiba gente de outras cidades que veio participar da ação em Curitiba, porque na cidade deles não tinham. Então, não é só nas suas respectivas cidades, não. Vão até a ação, né, porque vale a pena. Luiz, obrigado novamente pelo convite, Luiz. Imagina, obrigado a todo mundo que está escutando a gente. E, gente, independente de quem seja acadêmico de medicina, quem não seja da área da medicina, quem seja da área da saúde no geral, quem estiver escutando a gente, acho que a mensagem que a gente quer deixar para vocês no final é a seguinte: leve a criança recém-nascida no oftalmologista. O exame do olho é extremamente importante para o diagnóstico do retinoblastoma. Apesar de ser uma doença rara, é uma doença que quanto antes diagnosticada, melhor. Então eu acho que essa é a mensagem final que a gente queria deixar nesse podcast para vocês. Muito obrigado a todos que escutaram a gente e um abração. Até a próxima.